Panorama de mercado dia 13 de março, sexta-feira, dia novamente aí de realização dos mercados, mas nada muito tão agressivo aí quanto a queda de ontem. A gente segue de olho ali nos conflitos, né? No Oriente Médio, Irã, Estados Unidos, Israel, outros países ali no conflito, que está trazendo um estresse bastante grande para o petróleo. Mas hoje o que acabou estressando mais aí foram os juros, tanto lá fora nos Estados Unidos, juros para cima, aqui especialmente no Brasil, os DIs estressando bastante, o mercado com pânico aí de que todo esse conflito no Irã possa manter aí patamares de combustível, né, de petróleo em níveis muito altos, o que dificulta a redução da taxa de juros, aumenta, né, a expectativa de inflação aí de curto prazo e, consequentemente, deixa mais difícil para que o Banco Central avalie corte de juros. Então a gente tem a possibilidade de corte no dia 18, semana que vem na super quarta aqui no Brasil, mas pode ser um corte de apenas 25 bips, com um tom mais hawk, e existem apostas até de manutenção da taxa de juros diante desse cenário de incertezas. Então, diante disso, a gente começa a ver, né, o Ibov trazendo uma realização. Ontem foi uma realização mais forte, mas hoje está caindo cerca de 0,5% Ibov. Já tem, contudo, né, uma sinalização aqui de reversão, um padrão que a gente conhece como ombro, cabeça, ombro. Por enquanto está segurando aqui nessa região dos 178 mil, na média de 50. Perdendo aqui no diário, começa a trazer uma leitura de correção mais extensa para buscarmos patamares lá próximo da região dos 165 mil pontos, o que conversa também com a visão do gráfico semanal. Veja que a semana passada o Ibov caiu forte, né? Vou ampliar o gráfico aqui um pouquinho para aparecer aqui no semanal. Foi uma queda de 5% semana passada, começou a semana bem, se recuperando e vira para queda. Então a gente tem a confirmação aí desse candle de ignição baixista que pode fazer com que o Ibov venha a mirar a região lá dos 167 mil na média de 21, um pouquinho mais para baixo, região de topo anterior, de máxima histórica anterior. Então a gente sim tem um cenário de realização aí começando a pintar no Ibov por conta desses conflitos, por conta de um estresse maior nos juros. Vamos ficar atentos então na semana que vem para ver se o Ibov efetivamente vai continuar essa correção. O S&P novamente corrigindo hoje, mas também um cenário aí de uma queda leve. Estava positivo no início do dia, virou para queda de 0,39 no momento. Está vindo testar a região da média de 200 períodos, ali nos 6.600 pontos. Na semana, o S&P está caindo 1,38. Então aqui de uma maneira mais contundente, depois de quase um ano, né, numa tendência de alta, a gente começa a ver o S&P virando médias para baixo, podendo começar uma correção, especialmente se vier perder a região dos 6.500 pontos. O Dow Jones vai operando muito próximo da estabilidade, 0,03% de queda, mas vem de uma pernada boa de baixa aí nos últimos pregões. Está também testando a média de 200, se perder a região aí dos 46.400, mira para a próxima região de suporte ali dos 45.700 a 45.400. O Dow Jones que vai na semana em queda de 1,77, também já terceira semana de queda relevante aí no Dow Jones. Já o Nasdaq vai em queda de 0,5%, ainda segue bastante travado aí no curto prazo, né, trabalhando num range, média de 200 aqui como um suporte imediato. Se vier perder essa região, também traz a perspectiva de um início de correção mais ampla para o Nasdaq. Nasdaq que na semana vai em queda de 0,94%, depois de começar a semana muito bem, subindo forte, começa também a trazer um pouco mais de fraqueza o Nasdaq. Trazendo aqui, né, os DIs, a gente vê um estresse bastante grande aí nos juros futuros, né? Se a gente pegar o 29 aqui, a gente veio buscar topo do movimento aí de outubro, né, do ano passado, então um estresse muito grande nos juros, o que está fazendo uma realização mais forte no mercado, especialmente de setores e ações sensíveis a juros. Então, por exemplo, o Magalu reportou um belo resultado, estava subindo forte no início do dia, mas com toda essa questão dos conflitos, tal, os DIs estressaram, os juros estressaram, consequentemente, Magalu saiu de uma forte alta, virou para queda, inclusive. Então, a gente está com uma dinâmica bastante ruim aí para empresas do mercado interno, setor de consumo e varejo, setor imobiliário, com esse estresse nos juros. O petróleo, grande responsável por esse estresse, vem trazendo uma forte tendência de alta. Ontem subiu quase 9%,
hoje está em alta de 1%, teve volatilidade, chegou a estar caindo, agora está subindo. E a gente tem um ponto importante aqui nos 105 dólares. Se romper, né, até colocar no gráfico mensal para ficar mais fácil de visualizar, se romper essa região aí dos 105 dólares, é a retração de 0,68, a gente pode ter um estresse a ponto de mirar no topo lá de 2022, nos 133 dólares, o petróleo Brent aí que está bastante forte. O minério caiu lá em Singapura 0,60 e no aftermarket caiu mais, uma queda de 2,32% no after. Volta a testar a média de 9, mas começa uma tendência mais firme, né? Bateu lá na resistência, cede um pouquinho, vamos ver se vai ter força para romper na semana que vem a região dos 109 dólares. Nessa semana o minério subiu 6,30%, bateu na média de 200 aqui no semanal e recuou agora no aftermarket. Se na semana que vem conseguir romper, mira para a região dos 115 como próxima região de resistência. Metais preciosos, o ouro caiu ontem 1,88, hoje está caindo novamente, 0,86, leitura de um pivô se formando. Suporte imediato ali na região dos 4.950 dólares na média de 50. Se perder, começa a trazer uma leitura de reversão. Na semana, vai em queda de 2,62%. Ainda bem tranquilo sua tendência no semanal. Pode vir testar a média de 9, segurar e voltar a mostrar força, mas no diário já começa a mostrar os sinais de que pode reverter tendência. A prata caiu ontem 2,21, hoje está caindo mais, 3,55. Está um pouco mais travada a prata no diário. Se perder a região aí dos 78 dólares, mira para a mínima do movimento lá próximo dos 70 dólares. Vamos ficar atentos a esse cenário de realização mais forte aí. Na prata, na semana vai caindo 4,28 e está caminhando para fechar abaixo da média de 9, que sugere uma correção talvez mais ampla na semana que vem, se perder a mínima dessa semana, para buscar 71 dólares ali na média de 21 períodos. E criptomoedas. O Bitcoin ontem subiu um pouquinho, 0,46, hoje estava subindo bem, devolveu, bateu lá no topo do movimento e está deixando uma sombra relevante, está subindo apenas 0,98 no momento, depois de estar operando com uma alta de quase 5%. Então, ainda segue bastante lateral, travado o Bitcoin, precisa romper a região da retração de 382 ali nos 74.500, para enfim começar uma tendência de alta mais bem definida no curto prazo. No semanal está subindo 8%, mas parece ser, assim como na semana passada, um teste da média de 9 para voltar a cair. Então no semanal a tendência muito bem definida de baixa ainda no Ethereum, no Bitcoin melhor dizendo. E o Ethereum mesma coisa, subiu ontem 1,02, hoje está subindo 0,5, mas arrefecendo bem das máximas, também batendo na média de 50 e mostrando fraqueza, lateral aí nas últimas semanas e no médio prazo numa tendência clara de baixa, né? No semanal nem sequer chegou a tocar a média de 9 ainda desde a queda forte que sofreu lá do mês de janeiro. A gente tem o Ethereum subindo na semana mais de 8%, mas ainda numa tendência muito clara de baixa definida. Semana bastante volátil, com o mercado realizando aí por temores, né, de os conflitos se estenderem, se ampliarem, e a gente vai continuar monitorando essa situação para os próximos pregões. Lembrando que na quarta-feira que vem nós temos a super quarta, decisão de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Os mercados podem se mexer bastante por conta disso, tá bom? Bom final de semana a todos, espero vocês aí na segunda para um novo panorama de mercado. Grande abraço.